Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de conjunção e preposições. Só que hoje nós iremos estudar apenas as preposições para que você não se confunda, para que você aprenda direitinho, para não haver nenhuma confusão, tudo bem? Preposição é facinho, dá para a gente entender. Rapidinho você vai pegar. A conjunção nós iremos deixar para a próxima aula, na qual nós poderemos nos aprofundar mais, sem correr tanto tempo assim, tá ok? Vejamos. Aqui, preposições e conjunções, iremos nos ater às preposições. Preposição, aqui está o que significado. É a palavra invariável, que liga dois elementos da oração, subordinando o segundo ao primeiro. Veja. Palavra invariável. O que quer dizer invariável? Quer dizer que ele não vai ter feminino e também não vai ter plural, ok? Ela é uma palavra que não muda, do jeito que ela está ali, ela continua sem plural e sem feminino, tudo bem? Então é isso, a palavra invariável que liga dois elementos. Nós temos aqui, por exemplo, uma frase, essa frase aqui: entreguei o trabalho a ele. Aqui no meio eu tenho uma preposição que está ligando o primeiro termo ao segundo termo desta oração. Veja só, entreguei o trabalho. Entregou o trabalho, aí vai ficar a pergunta: a quem? A ele. Veja, eu tenho dois. Daqui a pouco nós iremos analisar direitinho, tá? Então, ela está ligando, ela faz a ligação entre os dois elementos da oração. Passando então o segundo termo da oração a ser subordinado ao primeiro. Logo mais iremos entender direitinho qual o significado disso, tudo bem? A preposição, ela se divide em duas partes, certo? Bem facinho de você entender, só são algumas palavras que você tem que aprender para poder resolver qualquer questão. Mas são fáceis, são poucas palavras, dá para a gente memorizar. Então, a preposição ela pode ser essenciais ou elas podem ser acidentais. Ixi, acidentais é um acidente? Não. É algo que a gente vai entender. Veja só. Essenciais, ela só serve como preposição. Ela já nasceu preposição. Aí nós temos aqui as essenciais. Ó. A, quando você vê essa palavra a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás, elas são essenciais, elas já nasceram como preposição, ok? Já as acidentais, por acidente, né? Ela tem a função de preposição, ela não é, a princípio ela não é preposição, mas dependendo do contexto, ela se torna uma preposição. Então são essas aqui, ó. Durante, afora, menos, salvo, conforme, exceto, como e que. Essas aí são as preposições acidentais. Essas aqui são as preposições essenciais. Vejamos alguns exemplos para que você possa entender melhor. Olha só. Entreguei o trabalho a ele. Eu entreguei o trabalho, é a primeira parte. A ele é a segunda parte. Então, nesse caso aqui, quem é a preposição? É o a. Veja, está aqui bem aqui, ó. O a é uma preposição essencial, porque ele está ligando o primeiro termo ao segundo termo. Veja, entreguei o trabalho. Se você disser assim, entreguei o trabalho, pode vir a pergunta: entregou o trabalho a quem? Aí está aqui, ó. O a, ele é a segunda parte. Esse ele passa a ser subordinado à primeira. Outro exemplo, ela saiu sem mim. Nós temos outra preposição que está separando os dois termos. Ó. Ela saiu. Saiu como? Sem mim. Veja, aqui está a preposição sem. Se nós formos procurar aqui, ela vai estar mais ou menos aqui. Está aqui, ó, sem. Preposição, tá bom? Então, ela saiu sem mim. Preposição essencial. Entreguei o trabalho a ele. Também preposição essencial. Vamos lá. Vamos agora ver o terceiro exemplo, que diz assim: fora eu, todos foram bem. Veja, a princípio, fora
seria um advérbio de lugar, né? Nesse caso, então ele seria um advérbio de lugar, mas, ok? Mas aqui ele está atuando como uma preposição, porque você pode dizer, com exceção de mim, fora eu, né? Com exceção de mim, todos foram bem, ok? Então veja, ele aqui, ele é uma preposição, mas ele é uma preposição acidental, porque na realidade ele é um advérbio de lugar, ok? Por exemplo, minhas mãos estão fora do bolso, ok? Já estão fora de onde? Do bolso, então seria de um lugar, mas aqui ela está funcionando como uma preposição acidental e não como um advérbio de lugar. Vamos ver aqui a segunda frase, a quarta, quer dizer, segundo testemunhas, ficou tudo bem. Gente, vejam só, a preposição aqui é segundo, tá? Segundo testemunhas, ficou tudo bem. Por que segundo passa a ser uma preposição? Porque se nós olharmos para a palavra, se olharmos apenas para a palavra, nós vamos entender que isso aqui é um numeral, não é uma preposição. Mas aqui ele está funcionando como uma preposição, porque seria assim, ele estaria funcionando como se fosse assim, ó, de acordo com as testemunhas, ficou tudo tranquilo. De acordo, né? Então nesse caso aqui, ele deixa de ser um numeral e passa a ser uma preposição. Tanto fora quanto segundo, eles são preposições acidentais. As preposições acidentais eu já disse quais são, está aqui, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as preposições essenciais, e as preposições acidentais é durante, afora, menos, salvo, conforme, exceto, como e que, certo? Depois nós iremos estudar as conjunções, que nós não podemos confundir com preposição. É diferente, preposição é alguma coisa e a conjunção ela vai significar outra coisa. Vocês já viram isso aqui na aula passada, eu expliquei o que era a conjunção e eu expliquei o que era a preposição. Eu estou apenas reforçando, lembre disso, tá bom? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.